Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Gestores na Prática. E hoje nós vamos falar um assunto bem denso, como a gente gosta de dizer, que é sobre a nova lei de licitações. Você já ouviu falar sobre ela? Já tem um tempinho que a gente queria marcar esse episódio aqui para falar sobre isso, desvendar os mistérios, especialmente para a gestão, porque ela, na verdade, está totalmente relacionada à gestão. E hoje a gente está com um convidado muito especial, vamos já falar sobre ele. Mas eu estou aqui, como sempre, com o Luiz Eduardo Menezes. Oh, é um prazer enorme aí tendo o Ricardo aqui nessa mesa. É uma honra, Ricardo, estar aqui com você hoje. Muito bom, não é? E com a Manuela Nogueira também, sempre conosco, para a gente fechar esse episódio com chave de ouro. E aí, Luiz, quem é que a gente trouxe hoje? O que é que a gente vai falar? Hoje nós estamos com um formato diferente do que a gente sempre faz. Ótimo. Hoje nós temos aí um grande convidado que vai já se apresentar, mas a ideia é que cada um faça perguntas para ele, né? Principalmente baseado naquilo que cada um escreveu no curso Gestão na Prática, para que a gente faça esse link da gestão na prática com a licitação na prática. E aí, Ricardo Dias, fale um pouquinho sobre você. Um pouquinho não, fale um montão sobre você, porque você é um monstro, um gigante na nova lei de licitações. Primeiramente agradecer, Luiz Eduardo, Erlange, Manuela. É um convite muito especial e é um desafio, viu? Debater esse tema tão importante com esses três convidados aqui, três pessoas tão especiais. Então, eu sou o Ricardo Dias, sou intitulo professor, sou um servidor entusiasta, né? Sou apaixonado, amante pelas contratações públicas e sou aquela pessoa que posso dizer que me cobro muito, no sentido de ter uma compra, uma contratação de qualidade. Vamos falar da lei? Vamos. Eu não quero falar muito sobre artigos da lei, que a gente tem que ter uma intenção maior, que é buscar essa contratação que faça entregas públicas com mais efetividade. Então, o objetivo maior de uma contratação pública, como eu vou falar mais detalhadamente, não é comprar por si, é implementar, é fomentar, é dar os insumos necessários para que as políticas públicas sejam implementadas. Então, esse é o nosso objetivo aqui, conversar sobre planejamento, eficiência, governança, temas muito relacionados à gestão, mas também relacionados a entregas à sociedade. Eu quero aproveitar aqui para colocar mais uma característica do Ricardo. Eu convivi com o Ricardo, trabalhei com ele, e é importante que as pessoas também conheçam esse lado da disponibilidade do Ricardo. Sempre que a gente precisou, ele não só se disponibilizava, como ele ia para junto da gente, para construir com a gente, fazer o trabalho com a gente. Então, Ricardo, é importante que a gente saiba, as pessoas saibam dessa sua característica e muito obrigado pelo seu apoio sempre. Deixarei registrado aqui meu WhatsApp, todos sabem que eu respondo. É verdade. Porque, Luiz, eu digo muito, eu aprendo. Hoje, você olhar meu WhatsApp aqui, existem umas 3 ou 4 perguntas interessantíssimas. Hoje mesmo, sem citar, claro, perguntas como contratação de artistas, né? Posso pagar antecipado? Não posso? Existe alguma decisão do controle externo? Então, a cada dia tem situações novas. E a gente aprende mesmo. Porque a gente, com esse aprendizado, é que a gente vai exatamente corrigindo rumos, né? E fazendo, buscando uma estratégia maior, como eu falei, aquela estratégia mais adequada à sua realidade. E é isso que a gente vai ver aí no decorrer desse episódio, essa experiência do Ricardo. A gente vai buscar trazer, né, linkar com o nosso curso de gestão na prática, falando sobre planejamento, que o planejamento tem tudo a ver com essa lei de licitação, transparência, tomada de decisão, governança. Então, fiquem com a gente aí até o final. E queria só mais um ponto dizer aqui na minha pequena biografia. Hoje eu sou também um colaborador efetivo da Práticos Treinamento e Capacitação. Até o nome é parecido, né? Tudo a ver. Isso. Gestor na prática e a Práticos. E ela veio com essa pegada de trazer não só teoria, trazer situações práticas, situações locais e situações que olhem a situação real daquele contrato, contexto, daquele contexto, aquele contrato. Eu digo mesmo, nós temos alguns órgãos, algumas entidades que não fazem nem licitação. Nós temos câmaras que, pelo porte dela, todas as contratações são por dispensas. Estão certas, os valores são pequenos. Então, nós temos que conhecer a realidade local. Não adianta eu falar aqui em obra de grande vulto, por exemplo,
para municípios cearenses. Então, a gente tem que ter essa abordagem local. Então, a gente da prática, como eu sou colaborador também, tem essa visão de trazer essa pegada mais voltada para uma abordagem local. Meu amigo Ricardo, no curso que a gente disponibilizou, Gestão na Prática, a gente fala sobre tomada de decisão, gerência de crise, né? E você sempre tem falado a importância do gestor, que ele pode ser responsabilizado individualmente. Então, eu vejo aí a importância de você saber gerir, principalmente as crises ou os conflitos que eventualmente vão aparecendo na gestão. Eu queria ouvir um pouco você sobre essa responsabilização. Ok, Luiz. A lei ela trouxe, vamos dizer assim, uma novidade interessante. E ela trouxe o gestor para dentro das contratações públicas. Como? O artigo 12, que trata da parte do planejamento, o parágrafo único trata da governança. E governança é ditar as regras. E quem dita as regras do jogo é a alta gestão. Então, quando a gente fala assim que a alta gestão é responsável pela governança, pela gestão de risco, pela gestão de competência, é exatamente trazer essa alta gestão para dentro do processo de contratação. Na prática, se a alta gestão não dita a regra, o município vai fazer o seu PCA, o município vai fazer a sua gestão de risco, essa alta administração é responsável e ela pode ser responsabilizada. Então é isso, o gestor maior ele tem que entender de nomear um fiscal de contrato que não tenha competência, ele é chamado para dentro do processo. Então é uma mudança de paradigma, ver a alta gestão dentro do processo de contratação. Ela não está às vezes assinando nada, mas ela não deu as condições necessárias para que a contratação pública ela vá além. A contratação pública ela tem um objetivo, que eu digo muito. E qual é o objetivo maior? Não é só contratar um bem, um serviço, uma obra. O objetivo final é a implementação da política pública. Nós temos que entender que não existe transporte escolar no município, não existe medicamentos numa unidade básica de saúde, não existe uma bola de futebol na escolinha do município, se não existir contratação pública. E isso tudo passa pela governança, passa pela alta gestão. Então, por isso a importância do gestor maior, ele entender. E o que é o gestor maior? É o prefeito, é o vice-prefeito, é o secretário. Se for numa Câmara, é o presidente da Câmara, é a mesa diretora. Então, todo esse rol, né, vamos dizer, de responsável, ele tem o dedo, né, a digital, lá no processo de contratação. Muito interessante. A gente fala muito sobre tomada de decisão, porque eu particularmente acho que ainda é das grandes dificuldades que existe na gestão pública, principalmente, que é a capacidade de você tomar decisão. Às vezes precisa um pouco de coragem também, mas principalmente, qual é o processo que te leva a tomar a decisão? Se você está tomando aquela decisão baseada em dados, em informações, e aí com certeza vai ter a capacidade de tomar uma decisão melhor, ou você está tomando a decisão por pressão. E aí a gente pode falar pressão política, pressão da própria sociedade, pressão do seu chefe, do seu líder e tal. Você percebe isso? Você vê isso nos locais que você visita? Muito, muito. E existe um ponto que a gente tem que discutir bem, que é a não tomada de decisão, o não agir. Às vezes o gestor cruzar os braços é a pior situação possível. E isso acontece na prática mesmo. A gente vê que gestores aí, por exemplo, há uma necessidade urgente, emergencial, e com medo, inclusive, dos órgãos de controle, eles simplesmente cruzam o braço. E não decidir, às vezes, é pior do que decidir mal. Então, a gente tem que ver esse aspecto. E quando decide, a gente tem que decidir com base em dados. Um exemplo disso, que os tribunais de contas, de forma impositiva, agora estão exigindo, que é o PCA, o Plano de Contratações Anual. O que é isso? É o município ter o planejamento, mínimo que seja, das contratações do próximo ano. Então, um município, uma Câmara, um consórcio que não tem o seu PCA, é como se ele estivesse navegando nas escuras. Ele não tem dados, ele não tem... A cada contratação é uma surpresa. É aquilo que alguns autores dizem que a gente tem uma contratação reativa
e uma proativa. O que é reativa? Comparando com uma dona de casa, é aquele que vai faltando as coisas e vai comprando. Faltou arroz, compra aí. Faltou de novo, faltou para janta agora, compra de novo. E essas compras não saem caras. O outro faz pelo menos uma lista no supermercado, aqui é a lista do mês. Então, é mais ou menos isso. O comprador público tem que ter um planejamento mínimo. E isso interfere. É isso ele não ter dados. Outro exemplo disso, gestão de risco. Ele não mapear os seus riscos. E os riscos são muito características do seu órgão, da sua Câmara. Quais são os maiores problemas que eu tenho? Eu vou viver só pagando incêndio? É isso que acontece. No dia a dia a gente vê todo dia surpresas, né? Você não ataca o problema, você está sempre resolvendo questões que você poderia ter uma medida preventiva, ou seja, você conhecesse, né, a sua estrutura, olhasse as suas contratações com aquele olhar de planejamento, que é uma palavra-chave da lei, vai falar muito hoje ainda sobre isso, é uma palavra que ela permeia a lei toda. 194 artigos, ela está lá no artigo 5º como princípio, como fase. A nova lei deu uma ênfase gigantesca ao planejamento. E não é novidade, né? Não é novidade. O Decreto-Lei 267 já falava em planejamento no artigo 6º. Mas hoje ele trouxe elementos, instrumentos. O PCA que eu falei, outro instrumento que ela deu para a gente, que trabalha com contratações públicas, o estudo técnico preliminar. O nosso foco agora é resolver o problema público. Então, tudo isso eu posso dizer que são dados que a gente tem que trabalhar, ouvir. É claro que esses dados, eles são dinâmicos, não são estáticos, mas a gente tem que entender que sem esses dados, a nossa contratações públicas não vai atender o nosso maior objetivo, que é a implementação das políticas públicas. Ricardo, Luiz, antes de tu falar, eu gosto de pensar assim, o fato da gente agir de forma reativa, né? Ficar toda hora o gestor apagando incêndios, cansa muito, né? E você chega ao final ali do dia, do mês, da gestão, você tem aquela sensação de que fez muito, está muito cansado, mas ao mesmo tempo não realizou tanto, né? Porque o planejamento ele nos dá isso, ele nos dá essa visão do todo, ele nos faz pensar e avaliar onde eu quero chegar ao final, né? Então, essa coisa do dia a dia correndo atrás de apagar incêndio dá essa sensação de que você chegou ao final cansado, sem realizar grandes coisas. Você trabalha muito e produz pouco, às vezes, né? Isso. A nossa contratação pública tem que ter uma gestão por resultado. Nós temos que fazer boas entregas. Eu digo sempre que o nosso objetivo é contratar com qualidade. Nós temos que entregar um café que seja palatável, né? Qualquer objeto que a gente compre para o serviço público tem que ser aquele objeto, aquela obra, aquele serviço como se fosse para nós mesmos. E isso, sem planejamento, não tem condições. A gente tem que entender que as contratações públicas, ela tem um objetivo maior, né? Eu posso dizer assim, e eu sempre bato essa questão, é compor o que a gente chama de ciclo da contratação pública. O TCU chama do nome bonito, chamado metaprocesso da contratação. Tudo parte de um interesse público. Vou, né, contratar uma banda, né, para a festa do município. Tem o interesse público? Tem, né? Movimenta a cultura, tem toda uma questão que você pode justificar. Se existe o interesse público, eu vou começar a fazer minhas etapas. Primeira etapa, planejar. Como eu resolver aquele problema? Que banda eu vou contratar? É um artista local? Não é? Vou ter que resolver questões, por exemplo, hoje mesmo estão ligando para mim perguntando, Ricardo, posso pagar uma banda de forma antecipada, né? Quais são os meios que eu posso fazer isso? Então, isso tudo tem que estar estudado. Então, faça o planejamento, faça a seleção, né, do meu fornecedor e eu vou para a parte principal que eu digo, que é a execução contratual. E aí é que eu digo, a gente esquece do ciclo, aí termina na execução. Não, eu tenho que responder uma pergunta. Essa contratação atendeu ao interesse público que foi desenhado? Se não atendeu, nós não fizemos nada. Então, por isso a importância da gente pensar na contratação como esse algo maior. Ricardo, nesses meus quase 40 anos aí de gestor público, eu já passei por várias crises, né, em alguns locais, Tribunal de Justiça, Secretaria de Educação, Saúde, e tudo isso, todo esse conhecimento a gente levou para dentro do curso Gestão na Prática, né? E tinha uma coisa que eu vivia muito, né, principalmente
órgãos grandes como a Secretaria de Educação do Estado, né? Que é uma estrutura muito grande, com muita licitação, com muito processo de aquisição, a gente sempre via que uma licitação mal conduzida podia gerar uma crise, né? Porque uma compra mal feita podia gerar uma crise, desde uma crise de uma compra mal feita e um gasto desnecessário, ou uma própria atuação do órgão de controle, ou a próprio controle interno. Então, podia gerar uma crise de alguma forma. E aí eu queria perguntar para você se você já viu, não precisa dizer o município, o estado, não. Mas diga só se você já viveu alguma coisa, se puder falar sobre isso também. Eu posso falar até como experiência própria, né? Já vi, já, até porque há um desgaste, né? A gente pensa muito assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a licitação não tem um fim em si próprio, né? A gente pensa na contratação como fosse o fim nela mesma, e não é, nós temos um objetivo. E a gente tem que ter todo um resguardo, vamos dizer assim, de transparência, né? Daquele processo, ele poder, a gente tem que ter em mente o seguinte, esse processo, quando você vai fazer um processo de contratação, esse processo ele tem que estar auditável a todo tempo. Ou seja, tem que ter uma pesquisa de preço adequada ao mercado, tem que ter um estudo técnico preliminar que foque no problema. Não faça, por exemplo, o que a gente faz muito, que é engenharia reversa, já tem a solução e vai fazer o ETP, já pensando na solução que a gente já... Não é isso, a gente tem que pensar nas possíveis soluções. Temos que fazer uma seleção dentro daqueles princípios, que eu digo, tem 2 princípios que ele não pode esquecer, que é o da competitividade, né, e da isonomia, né? E a execução contratual, com todos aqueles cuidados. Eu digo para os fiscais, quando eu ministro curso para eles, tenho um carinho muito grande, tá certo, pelos fiscais, é que os fiscais são os órgãos da administração. Eles é que são os vigias. E ele é que está, ele na verdade está sendo vigia não da administração, mas das próprias sociedades. Porque o bem público, o serviço público, no final das coisas, está sendo entregue à sociedade. Então, o papel dele é importantíssimo. Defendo a questão da remuneração dos fiscais. Se você vê, 99% dos agentes de contratação são remunerados, têm uma gratificação específica. Fiscais são poucos. Agentes de planejamento são poucos. E essas 2 estruturas, início e final, são as mais importantes, né? Ricardo, aproveitar esse momento, porque até eu estou vivendo isso hoje no meu trabalho, né? Você falou aí da história do fiscal de contrato, que, até onde eu sei, tem que ser um servidor público ou um cargo comissionado, que naquele momento, temporariamente, é um servidor público, né? Isso gera um problema grande, porque a maioria dos órgãos, agora não, está acontecendo mais, os concursos públicos estão chegando e tal, mas alguns órgãos ainda tem muito de terceirização, e isso diminui muito a quantidade de pessoas que pode ser um fiscal de contrato, por exemplo, né? A remuneração é uma possibilidade, né? Porque Incentivos, né? qual é o incentivo que o fiscal, que um servidor público, assim, com todos a tranquilidade, né, e que ele tem, os benefícios que ele tem, vai se expor a ser um fiscal de contrato que tem as suas preocupações, né? Tem as suas dificuldades. Digital, Eu queria ouvir um pouco você, o que é que você acha disso, dessa situação, se é uma realidade. Fala um pouquinho sobre isso. Pronto, Luiz, Derlange, nós temos que, primeiramente, criar incentivos, né, para esse grupo de servidores super importante. Eu me senti, conto essa história sempre nos cursos que eu dou, que uma determinada turma, que eu fui dar de fiscais, os fiscais todos com aquele semblante, né, não muito, vamos dizer assim, alegres, e não havia perguntas, né, fiz até um sorteio de um livro lá, né, podia fazer até um livro, o curso do gestor do podcast, né, então, mas fiz a pergunta, faça uma pergunta, você sabe qual foi a primeira pergunta? Um grupo de fiscais, né, lá, eu posso me recusar a ser fiscal? Olha o nível de pergunta. Então, a gente tem que criar incentivos remuneratórios, é claro, como eu falei, criando gratificações, criando, eu digo muito, a escolha de um fiscal, ele é vamos dizer assim, caso ele não seja um cargo comissionado, é o primeiro passo para um futuro cargo comissionado, uma ascensão. Ele é como se fosse um degrau, era para ser visto como aquele servidor que eu estou testando para algo maior, né? Poderia ser a questão de capacitação, tá certo? Cursos. Eu digo muito para os gestores, você designar um fiscal técnico, um fiscal de contrato que não tenha competência, você está colocando a sua digital junto com ele, tá certo? Então, a gente tem que dar, porque cursos também ajudam a melhorar essa autoestima. Esse agente público, ele é importantíssimo. E como você bem falou,
Ele pode ser servidor efetivo, comissionado, mas não pode ser um estagiário, um terceirizado. Pois é. Outro ponto que a gente tratou bastante no curso, né, Gestão na Prática, é sobre comunicação. Eu sempre digo que comunicação é um problema que tem em toda organização. Se você, numa roda de 30 pessoas, se você perguntar quais são os 3 maiores problemas da sua organização, com certeza um deles é comunicação. Comunicação interna, comunicação externa, comunicação para a sociedade, e aí eu trago a palavra transparência, né, que faz parte de um processo de comunicação. Como é que entra a transparência aí no processo de licitação? O que é que você traz aí para a gente? Pronto, vou pegar o gancho aqui. Primeiramente, eu tenho que falar uma coisa importante sobre comunicação entre os stakeholders, entre os atores principais de um processo. Vou tratar aqui de forma macro. Nós temos um setor importante de planejamento, nós temos um setor importante que é da seleção do fornecedor, que é as comissões de contratação, que eu faço parte. Um stakeholder importante é a procuradoria, que dá o parecer, o controle interno. E esses atores têm que se conversar. Tem que se conversar por quê? Porque uma ação ou uma cláusula colocada, vamos dizer assim, mal colocada, ele influencia nas outras. E às vezes é falta de comunicação, certo? Então, eu digo muito, quando a gente diminui esses ruídos, ou seja, há uma interação maior, há uma discussão maior. Vou dar um exemplo prático. Você vai fazer um processo de terceirização no seu órgão, que é um processo hoje complicado, por causa das regras, tudo mais. É um processo que tem que fazer parte todo esse conjunto, desde o fiscal dizendo os problemas que tem hoje, o planejamento para colocar regras que minimize, mitigue esses riscos, a seleção do fornecedor para evitar impugnações. Se você não tiver um conjunto, né, harmônico desses atores, você não consegue um bom contrato. Então a gente tem que ter mais uma comunicação interna mesmo. Quanto à transparência, a 14.133, a nova legislação, ela deu, vamos dizer assim, um upgrade gigante com o PNCP, Portal Nacional das Contratações Públicas. Por quê? Porque ele consolida num local só todas as contratações, quer seja Câmara, consórcio, município, Estado, União. Então, todos os processos estão consolidados lá, independente do sistema que você utiliza. Só dando aqui uma informação, nós temos mais de 200 sistemas privados, tá certo? Mais de 140 sistemas operando pregões. Então, mas todos esses sistemas publicam no PCP. Ou seja, pelo menos hoje, eu vou no local só e consigo ver todas as contratações do Brasil. Eu não preciso ir lá no portal do município tal, no portal do TCE, todos consolidam. Isso foi o primeiro passo. Eu digo que isso é disruptivo. Agora nós temos que dar um segundo passo. Qual é? É que para participar de uma licitação, aí eu tenho que estar cadastrado em cada sistema desse. Aí eu faço uma pergunta para vocês, o fundo do coração, eu quero que vocês me respondam. Delange agora não vai mais ser gestores na prática, vai agora vender um produto aqui qualquer, vender, vamos lá, resma de papel. Ela quer ter a possibilidade de vender essas resmas de papel para todos os municípios, tá certo? Você acha razoável, proporcional, né? Ela está cadastrada em mais de 30 portais, pagando taxas diferentes, né? Então, isso fere o quê? Fere o princípio da isonomia, da Constituição. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar também por essa ótica também. Então, a gente está criando algumas restrições individuais em cada, como se fosse micro, né, sistemas para a gente poder participar. Então, a transparência também tem que ver isso. Hoje a gente consegue visualizar, mas participar, a gente tem que caminhar e a gente tem que ainda ver a contratação pública como uma forma mais isonômica. Ricardo, você falou aí do conjunto, da integração das pessoas. Eu lembro que um tempo a gente tinha as equipes de licitação, que eram 3, 4 pessoas, de acordo com o tamanho daquele órgão, e era aquela equipe que fazia tudo, né? Agora não, a licitação, eu lembro, vem você falando sobre isso nas nossas conversas lá no tribunal, agora não, todo mundo tem que entender de licitação um pouquinho, porque é um pouquinho do planejamento, um pouquinho da aquisição, faz o EDP, faz o TR e tal. Então aquilo está disseminado na instituição. É essa visão mesmo, Kilton? Pronto, essa visão. A gente tem que entender que o que foi definido lá no meu estudo técnico preliminar vai refletir nas nossas
seleção do fornecedor. Então, as fases, elas são complementares, tá certo? E essa complementação é importante que a gente entenda que tem reflexo. E esses reflexos, eles refletem a nossa estratégia. Tem uma palavra-chave que eu falo muito em relação a planejamento, é o que é planejamento. Planejar uma licitação é a escolha da estratégia, da melhor estratégia possível. E aí, mas Ricardo, quer dizer que o Tribunal de Contas, né, que eu lá sou o órgão que eu trabalho hoje fazendo as licitações, eles têm uma estratégia que o município de Fortaleza pode ter outra, o município de Juazeiro pode ter outra, a Câmara lá de município pequeno lá de qualquer município aqui do estado do Ceará, Caraúque, Itaiçaba, o que for, pode ter outro? Sim, e deve ter. Nós temos um leque. A gente tem um leque como se fosse um jogo de Lego. A gente faz escolhas. Cada escolha dá um resultado diferente. As pessoas não entendem que se não eu vou aplicar o modelo que o TJ fez, eu vou aplicar aqui no meu município. Pode dar tudo errado. Ctrl+C, Ctrl+V. A estratégia dele é uma. Ele escolheu, por exemplo, o modo de disputa aberto fechado. Eu vou escolher o aberto. Tá certo? Ele vai escolher, por exemplo, que vai exigir garantia de proposta. Tá certo? Eu não vou escolher. Então, tudo isso, o meu processo vai ter sigilo em relação ao preço, o meu não. Então, essas escolhas dão um resultado diferente. E aí, Ricardo, qual a escolha perfeita? Só você vai saber. É o ponto do doce. Você vai ter que saber qual é a sua escolha e para aquele tipo de objeto, qual é a melhor escolha, a melhor estratégia que você vai fazer. Perfeito. Tá certo? Se você falou, é muito interessante, eu só quero fazer uma comparação aqui com a cultura organizacional, que é uma coisa que também a gente fala no curso Gestão na Prática. Né? Essa coisa de você levar a estratégia de um canto para o outro. Nem sempre funciona. Na maioria das vezes não funciona, né? Porque no caso da cultura organizacional, ela funciona porque coube naquela cultura. Se você leva para outra cultura, aquela estratégia poderá não dar certo. É o que eu chamo de adaptação. Eu gosto muito de ver, tá certo? Como está funcionando lá? Às vezes as pessoas copiam editais, todo mundo copia. Quem não pega um edital, que edital bonito, robusto, vou copiar igual. Eu digo muito para os meus alunos, né? Quer copiar esse edital? Liga para o fiscal, para o gestor do contrato. Olha como é que está esse contrato. Cara, ele pode estar lindo no papel, está uma coisa muito ruim na parte com o resultado. Ou então ele pode dizer assim, melhor, esse contrato está bom, só que se eu pudesse ajustar uma coisa lá no meu edital, na licitação, eu ajustaria isso. Aí você já faz. Então, converse com quem está executando. Aí, isso sim, você adapta para a sua realidade. Quando eu construí, Ricardo, aí um bloco, né, no curso, quando eu for falar sobre planejamento, eu fui muito na história de que o planejamento deixa o gestor mais seguro. O planejamento não faz o gestor simplesmente reagir, né? Faz com que ele pense, com que ele faça toda a estratégia do que ele quer para aquele momento, o que ele quer para a gestão dele, e principalmente o planejamento, ele precisa do monitoramento. E nessa nova lei da licitação, essa parte do planejamento passou a ser juridicamente, né, vamos falar assim, um critério que talvez tenha assustado alguns gestores, principalmente a equipe técnica, que sempre eu ouvia que ficava muito apreensiva de como é que realmente isso ia funcionar. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, de como é que tu enxergou, de como isso está sendo aplicado nessa fase preliminar, vamos dizer assim, que hoje precisa ser bem mais robusta, né, do planejamento de uma contratação. É isso, Manu. Primeiramente, eu queria falar, Manu e a Delange aqui, que está presente, sobre essa questão do planejamento inserido na nova lei de licitações. Ela veio como princípio, lá no artigo 5º, tá certo? Juntamente com o princípio da legalidade, personalidade lá, o planejamento. Ela entrou como uma fase bem extensa, com diversos instrumentos, com diversos que a gente chama de artefatos, documentos, né? Que é o estudo técnico preliminar, o DFD, o mapa de risco. Então, nós temos diversos documentos dessa fase de planejamento. E nós temos preliminarmente um documento que eu posso dizer que hoje eu considero o mais importante. Ele não é nem um instrumento de planejamento, é um instrumento de governança, que é o plano de contratações anual.
Uma informação importante aqui, e até por ser uma decisão, uma das primeiras decisões em nível Brasil, que foi do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do acordo 8435, de novembro de 2025, ele deu, né, ao PCA o caráter de ser obrigatório, ser cogente. Que havia uma dúvida que eu acho que não era tão razoável, mas existia uma dúvida, porque a lei dizia que o ente público, né, ele poderá elaborar o seu plano, e esse poderá era quase dando uma discricionalidade. Só que o Tribunal de Contas, com todo o fundamento que está nesse acordo, né, que foi da relatoria do conselheiro Edilberto, ele trouxe essa questão dele ser cogente, de ser obrigatório. Esse poderá é um poder dever. Por que é um poder dever? Porque nós temos ele tem que atender aos princípios. Como é que você vai ter um planejar? Como é que você vai pensar nas necessidades do ano, né, que vai, né, 2027, sem estar pensando hoje? Nas obras, né? Como é que eu vou pensar, não, chegar em 2027, eu vou olhar o que é que eu posso fazer de obra. Não existe isso. Eu tenho que definir quais obras, quais são as minhas prioridades. Eu vou reformar um OBS, eu vou fazer uma nova escola. Temos que tirar da cabeça essa questão de plano de contratações, é como se fosse obrigado. Não é. Ali é um plano de necessidade, é o que eu necessito. Se eu tenho recurso, é outra coisa. Mas eu tenho que. A minha necessidade do município é ter essa obra ou aquela. Então, é importante que a gente veja o planejamento como uma situação que não seja só por obrigação. Ele vai nos ajudar. Vamos errar? Vamos. Temos alguns planos aí que a gente consegue, vamos dizer assim, pensar até que vai comprar a lua. Mas a gente tem que ser cada vez mais assertivos. Isso vai nos ajudar, porque a gente vai trazer para 2026 ter essa visão das nossas contratações para 2027. Então, o planejamento na nova lei, ele deu assim um crescimento enorme em relação. Nós tínhamos já, desde 67, como eu falei, no decreto-lei da reforma administrativa federal. Hoje, até dando um spoiler aqui, nós temos já na pauta da União, né, já foi feita uma minuta da Lei Geral da Administração Pública, né, da Gestão Pública. E essa lei, ela vai, na verdade, revogar o decreto-lei 200, mas vai reforçar a questão do planejamento. Então, é importante que a gente coloque o nosso planejamento no nosso sangue. Não fazer por obrigação. Fazer porque ele vai ser um instrumento que vai nos dar condição de contratar com qualidade melhor. E quando a gente fala de planejamento, eu não consigo enxergar o planejamento sem processos ligados a esse planejamento, né? Quando eu estou falando aqui de processos, não estou falando do processo licitatório em si, estou falando de processos. Que eu acho que é outro ganho que essa lei traz para a administração pública, que ela vai forçar, né, a que todos os órgãos, os entes, eles além de terem esse reforço de encarar o planejamento como um instrumento de pensar, de realmente, o nome já diz, né, de planejar o que você quer para o próximo ano. Se você não tiver processos bem definidos dentro do seu ente, né? Então, assim, como é que você vai colher esse planejamento? Como é que você vai proceder com as próximas fases do planejamento? E aí, Ricardo, era outra coisa dentro da sua experiência que eu queria saber, se você já consegue perceber, eu acho que essa nova lei aí, vamos assim, de forma macro, tem 2 anos, né? Que já está mais ativa aí no nosso dia a dia, mas se a gente já consegue perceber aqueles processos licitatórios de alguns entes que você vê que ele já tem processos bem definidos, que já tem as ideias bem definidas, que esse planejamento já foi amadurecido, e alguns locais que isso ainda está muito incipiente e que ainda vem com muitas falhas. Vamos lá. Como a Manuela disse, efetivamente nós estamos com 2 anos e meio, né, de operação da nova lei. Mas a lei mesmo é do dia 1º de abril de 2021. Ela não é mais nem, já está com uns 5 anos, né? Já completando a sua infância. Mas a gente vê que essa lei ela teve uma questão que a gente tem que discutir aqui. Era uma lei de caráter nacional, tá certo? Ou seja, estados, municípios, câmaras, consórcios, todos se atendendo, mas ela foi feita uma lei com a cara da União. A União está muito mais adaptada. A União já vinha fazendo PCA antes da lei, 2019, 2020.
Então, já existia toda uma construção de gestão de riscos, tá certo? De linhas de defesa, né? Então, a União estava mais preparada. Eu digo mais ou menos como se fosse assim, 5 animais que você escalasse, Manuela ou Derlange. Subo naquela árvore, aí tinha lá um macacozinho, que no instante vai subir a árvore, que seria a União, tá certo? Teria uma galinha, né, que vai conseguir dar uns voozinhos, que seriam os estados, conseguir subir naquela árvore com dificuldade. Teria uns cachorrinhos, que já teria mais dificuldade para subir naquela árvore, tem que ser um cachorro daqueles Fox Terrier, tá certo? Os municípios. E nós teríamos um peixe no aquário, que é uma câmara. Como vai aplicar as regras de segregação de funções, por exemplo, colocar pessoas, né, para mitigar riscos? Tem câmaras aí com 7, 8 pessoal, contexto geral. Como é que eu vou colocar? Tem um agente, tem um fiscal, tem um controlador. Então, há uma dificuldade, tá certo, de ter agente. Então, o nível de implementação é diferenciado. É claro que nós temos órgãos com maturidade bem mais, um nível de implementação muito maior. A União, sim. As universidades federais já têm uma maturidade maior, os IFCS, tá certo? Então, a Receita Federal, um dos órgãos que eu gosto mais de olhar os artefatos, o ETP, por exemplo, é a Receita Federal. Faz instrumentos belíssimos, focando no problema. O estudo técnico preliminar, a gente tem que ter noção que a contratação pública agora não parte já, por exemplo, vou comprar um carro. Você não vai comprar um carro? Não. Comprar um carro é uma das soluções. Qual o seu problema? Não, meu problema é deslocar meus servidores, por exemplo, do tribunal para as fiscalizações. O seu problema é deslocar os servidores, né? Como eu vou resolver aquele problema? Posso comprar carro, posso alugar carro, posso fazer um táxi Gov, posso ser Uber. É a forma que você vai resolver o problema. E o gestor vai decidir. E ele vai decidir, reafirmo aqui, como eu digo, morra abraçado. Não é pelo menor preço, não. É a maior vantajosidade. A vantajosidade tem dimensões que não é só econômico, é sustentáveis, tá certo? Outras dimensões que você tem que avaliar. Aí a sua escolha vai ser o quê? A, B ou C. Eu me cobro muito, eu não vi ainda nenhum município analisar ainda uma compra, por exemplo, uma solução dessa, por exemplo, a compra de um carro elétrico. Ou então, pelo menos, um carro que seja elétrico, mas também híbrido. Então, a gente tem que começar a avaliar isso. A gente tem que pensar fora da caixinha. Ricardo, isso casa com a Lindb, né? Que trouxe que os gestores são responsáveis, eles têm que avaliar as consequências práticas e as alternativas que eles têm para tomar a decisão de qual escolha, né? Qual vai ser o tipo de transporte, né? Aí é um carro, é comprado, é alugado, é Uber, é o quê? E ele responde por isso. Isso, Delane. Então, a responsabilidade é do gestor. Então, essa escolha tem que estar muito bem pautada, baseada em processo, em planejamento, para que ele tome a melhor decisão, porque lá na frente ele pode vir a ser cobrado e responsabilizado pela decisão tomada, né? Isso, pela escolha. Quando a gente está no planejamento, a gente está olhando a vantajosidade, né? É olhando o artigo 11, e o artigo 11 está lá bem claro, né? Nós temos que assegurar o quê? A busca da proposta apta a gerar maior vantajosidade. Inclusive, olhando o ciclo de vida do objeto. Se eu decidir comprar um carro, eu tenho que olhar quanto é o carro do berço ao túmulo dele, da fabricação até o descarte dele, quanto é o custo desse carro, quanto é a manutenção desse carro. Então, vantajosidade, essa palavra é a palavra-chave. Menor preço, as pessoas me perguntam, e cada licitação, o pessoal confunde critério de julgamento com objetivo. Critério de julgamento existe sim, menor preço. Mas nós estamos falando aqui de objetivo, é assegurar a busca da proposta apta a gerar maior vantajosidade. E nós só conseguimos olhar a vantajosidade, respondendo aqui a pergunta da Manu, tendo planejamento. E aí, fazendo aí um link com esse ponto que a Aderlange falou, eu acho que essa lei também, a gente sempre olha assim, não, vamos preparar uma licitação, né? Aí corre para o jurídico, que o jurídico tem que preparar a licitação. Aí volta lá para o compra, será, né, para o financeiro, será que tem dotação orçamentária? Eu acho que essa nova lei também trouxe um processo que isso se desenha de uma forma mais clara
de quem define o que vai ser contratado, né, o que se precisa ser feito, é o gestor. E ele tem que ter esse papel dessa liderança dele dentro do processo muito claro para que esse planejamento, né, seja feito de acordo com o que você falou. O que é que vai trazer mais vantajosidade? Qual é o problema? Então, vamos conversar com todos para saber quais são as possíveis soluções daquele problema. E não dentro de, não fazendo, né, crítica nenhuma nem jurídica a compras, mas dentro de só um universo, talvez para o jurídico seja mais confortável uma solução, talvez para o compra seja mais confortável uma outra solução. Então, eu acho que essa nova lei também traz essa reflexão de que o gestor tem que colocar essa liderança dela em prática para poder fazer todo mundo pensar junto para trazer essa vantajosidade que você falou. Uma questão que você falou que me lembrei bem aqui no caso, que os tribunais de contas batem muito, e sempre bateram a questão que a gente chama de carona. O que é o carona? O carona, na verdade, em termos aqui bem leigos, é você aproveitar um processo que outro já fez e você, na verdade, faz a sua adesão a essa ata, né? E vi até uma reportagem agora, semana passada, tinha assim, as caronas do inferno, né? Vixe, A ideia era alguns entes pegando carona a processo com muitas irregularidades, pontos que não poderiam ter já sido cheios já de cheios de vícios. vícios, tá certo? Então, cuidados em relação ao carona. E o carona ele foi combatido muito e ainda né? Principalmente porque ele retrata, ele mostra uma falta de planejamento. Muitas vezes o carona é na pressa, no final do ano, não dá mais tempo de fazer um processo, aí você vai atrás das atas. O que minimiza hoje o carona é você ter o PCA, certo? Eu pergunto muito, essa aquisição sua, que você está agora, né, via carona, estava no seu PCA? Já existia necessidade? É um atenuante. Você já tinha necessidade. Porque, às vezes, uma contratação de uma compra de um bem, de um carro, de um notebook, o que for, surgia do nada. Fazia adesão ao carona, tinha um dinheiro, agora fazia adesão. E aí? Veio da onde essa necessidade? Surgiu agora. As pessoas confundem sempre essa questão do só tinha necessidade quando tinha o dinheiro. E não é isso. O PCA veio desmistificar e quebrar essa regra. Eu tenho necessidade. Tenho recurso? Não tenho para tudo ainda. Muito bom. E aqui eu acho que encerrando um pouco desse tema, né, a gente deixou muito claro aqui, eu acho que o planejamento, principalmente na nova lei, não é uma burocracia. E é sim um escudo, um processo para que a gente tenha cada vez mais clareza no que está sendo investido o recurso e principalmente clareza de como nós estamos apontando para a solução de problemas às vezes simples e muitas vezes muito complexos, assim como o Ricardo falou também, né? Uma cidade de grande porte, com certeza esse planejamento vai ter que ser feito bem mais robusto, né? Porque tem muito mais problemas a serem resolvidos, desde uma contratação do cafezinho, que se dispensa ali nas secretarias, a um insumo muito delicado da área da saúde, como a obras simples e complexas. E como ele falou, numa Câmara Municipal, essas pontos, essas pendências são, vamos dizer assim, num espectro mais estreito, né? Mas se não tiver o processo, se não tiver o planejamento, cada um dentro do seu universo, a gente vai continuar, talvez, né, não aplicando da melhor forma o recurso público. É isso, Manu, é isso. Você falou aqui, é importante a gente dizer, que eu digo muito para os meus alunos, para os meus amigos, é que a gente tem que pesar também outro princípio, que é o princípio da celeridade, né? Tempo custa dinheiro. Então, a gente tem que otimizar esse planejamento, padronizando, tá certo? Nós temos que ver essa estratégia num ritmo que seja mais adequado. Também o planejamento não pode se estender de tal forma que comprometa as entregas públicas. Temos que fazer as entregas públicas no tempo certo e com qualidade. Olha, Ricardo, assim, eu tenho percebido, eu já imaginava, viu, Manu, mas eu tenho percebido ao longo desse nosso episódio aqui que um gestor público que entende desses temas que nós estamos trazendo aqui e os que eu vou trazer aqui, que foi a minha parte no nosso curso Gestão na Prática, que é inovação, que é transparência, privacidade de dados. O gestor que compreende esses temas, consegue
transitar sobre essas temáticas que a gente traz no curso de gestão na prática, esse gestor está muito mais preparado para aplicar, para estar de acordo com a nova lei de licitações. Estou cada vez mais convencida aqui, de acordo com a nossa conversa, viu, Ricardo? Estou certo ou errada? Está certo. Você falou aí duas palavras-chave também que a gente tem que ter assim, um olhar muito atento. Transparência, né? Transparência, você falou. Uma palavra que nós não tratamos muito aqui, que é importante, que é a questão dos riscos, gestão de riscos. O gestor, ele é responsável pela implementação da gestão de risco. E se ele não fizer, ele pode ser responsabilizado. E o que é gestão de risco, na verdade, é você identificar os seus eventos de risco. E cada um tem os seus eventos diferentes. Imagina uma prefeitura de Fortaleza, imagina uma prefeitura lá de Grangeiro, menor município. São situações bem distintas. Então, identificar naqueles processos mais traumáticos, vamos lá, aquisição de medicamentos, transporte escolar, tá certo? Se for um consórcio público, manutenção de um equipamento hospitalar. Se aquele equipamento hospitalar não estiver funcionando, pode ter gente com problemas de saúde que leve Risco a de fatalidade, vida, né? risco de vida. Então, gerenciar risco é fazer melhores entregas. E gerenciar risco nada mais é olhar cada evento que possa ocorrer e dizer quais medidas eu vou tomar para que não aconteça e se acontecendo, o que eu posso fazer para mitigar. Eu digo muito, né? Amansar o cearense, diminuir, reduzir o nosso risco. Então, assim, transparência é uma palavra-chave, risco é uma palavra-chave e eficiência. Nós temos que fazer mais com menos. E tudo isso está ligado ao gestor, tá certo? O gestor, volta a dizer, governança é ditar as regras. Governança, comparando assim como se fosse um restaurante, é aquele que define o cardápio. A definição do cardápio, quem faz é a alta gestão, vamos dizer, é o dono do restaurante. Quem vai fazer os pratos é a gestão. Então, se não for definido o cardápio, a gestão não pode fazer nada. Então, a gente tem que definir essa questão da governança e ver que o gestor, ele é responsável. Isso é importante que a gente deixe bem claro. Sim. Tem o quinhão dele ali na história, né? Exatamente. A digital desse gestor, ele está presente hoje. Sim. Com essas regras de gestão de competência, tá certo? Você não pode designar, como eu falei, um fiscal sem ter a competência necessária, sem ter a capacitação necessária. Tá certo? Um fiscal técnico que não conheça. Imagine você colocar um fiscal de obra que não conheça, tá certo? Hoje era uma questão que foi abordada, certo? Passando aqui essa informação, a Manuela, que conhece bem essa área, um fiscal técnico, não é um fiscal de obra. De uma obra pode ser um não engenheiro. Teve um acordo agora que foi dito que... Então, essa é uma discussão que a gente tem que tratar. Não é o fiscal de obra tem que ser um engenheiro, mas o fiscal técnico tem que ser um engenheiro. E isso é importante, porque essa fiscalização é que vai fazer com que aquela obra seja o padrão da entrega dela seja de melhor qualidade. E uma coisa que eu tenho percebido também, Ricardo, e aí você vai me dizer se você concorda ou não, é que a nova lei de licitações é uma lei moderna. E aí ela trouxe alguns eixos, ela se sustenta em alguns pilares que estão hoje relacionados às leis mais modernas, como a questão da LGPD, e outras leis que estão vindo aí nos últimos anos, até antes um pouquinho da nova lei de licitações, mas que é o que realmente a gente está vendo na conjuntura pública hoje, né? E desses pilares que eu estou citando, eu penso um que é o controle social. Então, a nova lei de licitações, ela está pautada, ela olha para o controle social, ela busca fortalecer o controle social. Ao meu sentir, a transparência é uma ferramenta que a nova lei de licitações trouxe, até como um princípio, não é? Exatamente. Que vai justamente respaldar, fazer com que o controle social possa ser exercido. Você concorda? Concordo, Elange. E como eu falei, o PDCP é isso, é aquele portal onde concentra todo. Você tem um local único onde você possa ver, né, visualizar todas as contratações públicas do Brasil, de todos os entes. Isso é importante. Isso favorece a transparência. Como você falou, a Lei Geral de Proteção de Dados também, ela hoje eu posso dizer com a maior clareza, nós estamos ainda tratando, nesses 5 anos da lei, no feijão com arroz. O feijão com arroz é aquilo que a gente está no dia a dia fazendo as primeiras ainda
vamos dizer assim, Engatinhando, né? engatinhando. A gente não fala hoje para os municípios em diálogo competitivo, não se fala, tá certo? É uma modalidade que foi criada, teve um grande auê aí, mas ninguém faz. Por Chegou quê? lá ainda, né? Porque nós estamos ainda tratando, né, das dispensazinhas ali, das Pequenas, né? inexigibilidades, né? Estamos fazendo. Hoje a lei nos deu umas ferramentas que nós chamamos de procedimentos auxiliares, que são muito importantes, tá certo? É a pré-qualificação, é o credenciamento, tá certo? Nós temos um plano A. A Constituição é bem clara, nosso plano A é licitar, tá certo? Só que nós temos outras cartas na mangas que a gente pode contratar por meio de pré-qualificações, né? Que vai surgir um processo dessa pré-qualificação. Existem problemas, muitos problemas, tá certo? Tá certo? Mas existem algumas situações que a gente pode caminhar para contratar com essa eficiência maior. Eu acho aí, Derlan, que aí eu acho que o Ricardo puxou um tema que eu acho que você falou lá no curso, que é a questão da inovação também, né? Além da governança digital, tem essa questão da inovação. E aí, que é outra barreira que os gestores têm que tentar enfrentar, né? Não é porque a gente veio há 500 anos, né, fazendo uma coisa de uma forma que a gente não possa planejar e tentar pensar como é que a gente pode fazer aquilo de uma forma diferente. E trazer aqui a história da inovação, que a inovação não é colocar inteligência artificial, não é fazer um processo com robô, e sim pensar uma solução diferente para aquele problema. O artigo 11, que trata dos objetivos, eu falei do assegurar a proposta apta a gerar uma vantajosidade, lá no inciso 4, ele diz que nós temos como objetivo incentivar a questão da sustentabilidade e a inovação. Mas aí eu venho fazer aqui uma meia-culpa do órgão de controle que eu faço parte, né? A parte do controle, né? E aqui eu defendo muito. Controle, alguns pensam, né? Controle, nós temos que ter controle, sim, tá certo? Controle tem que ser proporcional até ao que nós estamos controlando. Mas controle tem uma característica. Quanto maior controle, se você coloca, imagine checklist, imagine situações de revisão. Quanto mais controle, menor inovação. E nós temos que olhar isso. Temos que incentivar a inovação. Temos que incentivar aquele gestor que, eu vou justificar no meu ATP, mas a minha escolha vai ser esse modelo aqui. Eu não vou licitar, eu vou fazer um credenciamento para o meu transporte escolar. Tá certo? Então, a gente tem que incentivar os órgãos de controle, aí eu faço o órgão de controle como um todo, né? O Sistema Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem que olhar a inovação, separar o que é aquilo que a gente vê com caminho, né, de escolha pela regularidade e aquele caminho do gestor que, eu estou escolhendo, tentando fazer essa situação aqui, porque a que eu estou fazendo não está dando certo. Tá. Mas, Ricardo, olha, ao longo da sua fala, todo nesse episódio, eu observei um ponto de inovação. Até mais, mas um me chamou a atenção. Você mencionou várias vezes que o gestor não tem que olhar, copiar de outro que vai fazer, ele não tem que, eu vou comprar tal carro porque eu estou precisando de um transporte. Não, peraí, você está precisando de um transporte, pode ser um Uber, pode ser alugado, pode ser... Isso começa o processo de inovação. É aí. Quando você compreende qual é o seu problema e você busca solução para aquele problema. E não a solução que o vizinho, que o município vizinho adotou, ou que um outro órgão adotou, porque você ouviu falar, ou então porque você viu que o outro está com uma IA, uma tecnologia aí de ponta, e você quer aquilo para você também, porque viu o outro. Mas qual é o seu problema? E aí cada município tem os seus, não é? Então, no processo de inovação, eu começo daí. Qual é o meu problema? Muitas vezes é muito difícil a gente definir o problema. Isso. Delange, Einstein dizia que se ele tivesse 1 hora para resolver uma coisa, ele passaria 55 minutos pensando qual era o problema que ele tinha e só 5 na solução, porque a dificuldade está em a gente saber qual é o nosso problema. Exatamente. A gente já parte como se fosse um andar acima. A gente já parte com a solução pronta. Cada vez no mundo de hoje, a gente tem uma obrigação de ter uma resposta pronta, né? Então, assim, a pessoa chega com um problema que às vezes nem é um problema. Quando você para pensar, aquilo nem é um problema. Tem formas muito mais simples de se resolver. Às vezes não precisa nem uma contratação. Você está com a solução dentro de casa.
Mas não, precisa fazer uma licitação para resolver isso. Calma, resolver para quê? Com que objetivo? O que é que nós vamos ganhar com isso? Isso. Realmente isso é um problema. Existe um exemplo, né, eu li até num texto recente agora, muito interessante, é que você pensa assim, você vai comprar 2 tênis de corrida, tá certo? Um tênis de corrida, né, é para uma pessoa que saiu agora, né, de uma consulta médica, acima do peso, como eu aqui, dizer, não, você tem que fazer alguma atividade, você tem que fazer algo para controlar o seu peso. Aí eu já saio pensando em comprar um tênis. E o outro, do meu lado aqui, é um corredor, o melhor corredor da cidade, e ele quer comprar um tênis para competir, e está ganhando dinheiro competindo, ganhando tênis. Os dois querem comprar um tênis. A necessidade é a mesma, as soluções são inúmeras, tá certo? O meu perfil de tênis aqui é só para mim fazer a minha caminhada, a minha corrida ali matinal. O dele é um tênis profissional. Outra coisa, para mim aqui, pode ser que eu diga, não, vou comprar tênis, não vou fazer caminhada, não. Vou fazer comprar aqui as canetazinhas, vou fazer um regime, nem tênis eu vou precisar. Então, isso é que a gente não pode sair com essa mentalidade já pronta, dessa solução pronta. Não existe nada pronto. Não existe nada pronto. Então, é essa visão que a gente tem que trazer para nossas contratações. E já caminhando aqui para o fim desse nosso bloco sobre esses temas, né? Inovação, transparência, eu costumo dizer, Ricardo, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um treinamento, uma palestra, alguma coisa, que quem é que confia num gestor que esconde as informações que são públicas? Você confiaria? Num gestor que bota na gaveta e não, de fato, não publiciza, não compartilha aquilo que é público? Tem alguma coisa errada, não tem não? Tem, Delange. Eu acho que a transparência é um ato de respeito, mesmo que o gestor público tem em relação à sociedade. Com certeza. Nós temos 2 temas aqui que é importante que a gente converse. Um é transparência. Todas as informações são públicas, a não ser aquelas que têm caráter sigiloso, sensíveis, que não é. E a outra questão que a gente tem que abordar um pouco, e esse é pouco debatido, é as informações que a gente recebe dos nossos licitantes, nossos fornecedores, e a guarda dessas informações. Como é a guarda? Documentos que vêm com a carteira, com a cheque da carteira, que tem até o grupo sanguíneo. Como vão tratar, né, aquela situação, residencial, né? Como tratar uma relação? A gente contrata alguns serviços, algumas soluções de TI, por exemplo, vou contratar uma solução de TI para o meu órgão se for saúde, um prontuário médico, um sistema de gestão de saúde que vai ter dados, né, dos pacientes, ou algo mesmo que vai contratar um sistema de ouvidoria, um sistema de ouvidoria terceirizado. Ali vai ter muitos dados, né, às vezes até sigilosos de denúncias, né, que a empresa contratada vai ter acesso a esses dados. E aí, como é que vai ser essa relação, esses dados sensíveis? Eu digo muito, ninguém está discutindo isso, tá certo? Se você vê hoje no portal de contratações do governo federal, a gente acessa a documentação e vê tudo que o fornecedor coloca, todos os documentos estão lá disponíveis. E isso é importante que a gente discute. Principalmente você, que é da área especialista, podemos marcar outro encontro, tá certo? Para exatamente debater esse tema. Para fechar isso aí, vou deixar só uma sementezinha plantada. Você mencionou que a nova lei de licitações, os princípios e como, na interpretação lá da questão da contratação do responsável, ser um servidor efetivo, um terceirizado, etc., o nosso conselheiro lá, doutor Edilberto Pontes, ele se pautou no princípio, não é? Então, como que eu posso atender esse princípio se eu não tiver essa interpretação? Não tá condizente. E princípio é base. O princípio, ele está ali como base. E a LGPD, ela é uma lei considerada principiológica. Jamais ela conseguiria trazer ali comandos, artigos para tudo, né? Esgotar todas essas possibilidades que a gente tem no dia a dia. Então, ela traz os princípios. E a nossa obrigação é conhecer esses princípios. Então, isso que você trouxe. A gente recebe ali uma série de documentos dos contratados, né? E que ali eles mesmos trazem documentos que têm informações pessoais e até dados pessoais sensíveis, como essa questão da saúde, informações sobre a saúde da pessoa. E aí, se eu compreendo o primeiro princípio da LGPD, que é o da finalidade, eu já mato aí. Esses dados que você tem dessas pessoas que estão sendo contratadas, é para qual finalidade? É só para você fazer ali o processo, exatamente, para você conseguir trabalhar.
não tem finalidade da transparência pública, porque o Completamente. cidadão não precisa saber qual tipo sanguíneo do contratado, Exatamente. não é? Então, quais são as informações que são de fato públicas, que devem ser disponibilizadas para o exercício do controle social e quais não são? Essa é a finalidade. E é aí que a gente separa uma coisa da outra, não é? Concordo plenamente. Essa sua colocação é perfeita. Temos que olhar o que é necessário para aquela finalidade. Tá certo? E, com isso, atender. Eu digo muito, nós temos no artigo 5º que ele trata dos princípios, né? 22, eu digo muito, são 22 mais um, porque tem o da LINDB lá, que é a questão da lei de introdução nova do direito brasileiro. Nós temos 22 princípios ali, mais o da LINDB. Mas nós temos outros princípios ao longo da lei, padronização, tá certo? Transparência. Então, nós temos que ver também outras situações leis que a gente tem que atender. Eu digo muito que o agente de contratação, ele é multitarefa, multilegal, tem que ter um conhecimento holístico quase, sistêmico, Verdade. tá certo? Não só da lei de De licitações. Acho, Darlan, que a gente pode ir isso. aqui para o nosso encerramento, né? Trazer o Luiz de volta aqui para a bancada para a gente fazer o nosso encerramento. Obrigada, Ricardo, e vamos aqui para o nosso último bloco. Bom, pessoal, nós passamos por 3 blocos, 3 perguntas, 3 grupos de perguntas, um grande especialista. Passeamos aqui por todo. Posso dizer que boa parte da nova lei de licitação. Vimos a conexão grande que existe entre o curso de gestão na prática e a nova lei de licitação. Então, aqui nós estamos bastante satisfeitos. Aqui é um processo de agradecimento, Ricardo, por você ter estado aqui com a gente. A gente viu e confirmou que a nova lei de licitação, a lei de licitação não foi feita para complicar a vida de ninguém, não foi feita para atrapalhar, pelo contrário. Eu sou gestor há 40 anos e sei da importância de um processo organizado, planejado, com controle. Às vezes a gente é gestor e quer correr um pouco mais do que deve, mas a gente deve parar um pouquinho e pensar que a nova lei de licitação veio para contribuir com o gestor por tudo isso que você falou aqui para a gente. Ok, Luiz, eu acho que a gente deve pensar na lei, nesse momento final, deixando pelo menos registrado 4 palavras-chave, né? Uma delas, planejamento, transparência, eficiência e governança. Essas 4 palavras-chave, elas estão ali na lei, dando para a gente estratégias, ferramentas para a gente trabalhar melhor essa contratação que eu falo sempre com qualidade. Repito muito, as contratações públicas são o meio pelo qual nós, a administração pública, o Estado, obtém bens, serviços, obras, todas as soluções necessárias para quê? Para a implementação das políticas públicas. Eu foco muito nisso. Não vamos pensar nas contratações públicas somente como procedimento, somente como um ato burocrático. Vou ter um ETP só pela burocracia. Eu tenho que pensar nessa lei não como um instrumento de trazer mais ineficiência, mas trazer ganhos para as nossas contratações públicas. Então é assim que eu me despeço a todos. Manuela, agradeço. Derlange, agradeço. Convite. Luiz Eduardo também. Dando que isso aqui é um passo inicial. É um diálogo que a gente tem muito, né? Tem uma nuvem, tem um espaço, tem inúmeras situações que a gente pode conversar. Inclusive, eventos que estamos aí no Ceará divulgando. Gestão de risco é um evento importante que a gente sempre, a Práticos, né? A empresa que eu sou colaborador, está disponibilizando. Convido a todos a seguir o Instagram, tá certo? Práticos, né? Em latim, TC, treinamento, capacitação. O meu Instagram pessoal, sempre colocando decisões, né? Sempre colocando boas práticas, que é ricardodias.prof. E eu digo muito, que quem está ao meu lado está nessa visão de ver a contratação pública com um olhar de trazer boas contratações, trazer aquilo que a gente tem de melhor, que é trazer eficiência, fazer mais com menos. Obrigado a todos. Ricardo, olha, eu quero lhe agradecer demais. Uma honra, né, Luiz, Manu, ter o Ricardo aqui conosco. A gente está muito feliz, muito honrado de tê-lo aqui, mas eu me sinto muito feliz por esse momento e a gente ter essa oportunidade de mostrar para quem está nos assistindo, quem nos acompanha, os gestores aí do setor público de modo geral,
que a nova lei de licitações, assim como outras leis que a gente poderia trazer aqui e debater com outros especialistas até, não é simplesmente sobre o direito em si, sobre aquele comando, aquela regra, né? Existe por trás toda uma rotina de prática, de dia a dia, de gestão. E aí a gente acha que as coisas estão dissociadas, mas elas na verdade não estão, né? Então, essa oportunidade que a gente teve aqui hoje de poder mostrar como uma coisa conecta com a outra, para mim é um presente e que eu fico muito feliz de poder dar para todo mundo esse presente, ter você aqui conosco, fazendo com que cabecinhas explodirem, né? E terem atenção para essa conexão da gestão com a nova lei de licitações. Obrigada, Ricardo. Sempre à disposição. E aí, Ricardo, obrigada mais uma vez e principalmente, pessoal, se algum desses temas, né, te tocou, trouxe uma reflexão para você, você tem que conhecer o nosso curso completo dos Gestores na Prática. Gestão na Prática, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente conversou aqui e que não só a nova lei de licitação, mas como a Derlange falou, a gente ensina o gestor a pensar na prática, a insights reais do dia a dia da gestão, principalmente a gestão pública. Então, se você não conhece ainda o curso, lê aqui na descrição do vídeo ou segue também os Gestores na Prática.